Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Ricardo de Souza Alves, do Instituto Bíblico Graça Irresistível, e eu serei o seu professor nesse módulo de Antropologia Bíblica. Antes de mais nada, eu quero dar as boas-vindas a todos os alunos. Espero que seja um semestre muito produtivo, muito útil, de muitas lições e de muito aprendizado também. Como eu disse, eu me chamo Ricardo, eu sou pastor na Igreja Presbiteriana Conservadora de Palmares Paulista há 15 anos e para mim é uma alegria estar aqui com os irmãos, com os alunos e com todos que pretendem caminhar conosco nessa matéria ao longo do segundo semestre de 2020. Em breve, nós providenciaremos a ementa que será disponibilizada no site do Instituto Bíblico Graça Irresistível e lá você terá mais informações a respeito do nosso módulo e como será a nossa jornada ao longo desses dias. Muito bem. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer aqui algumas questões introdutórias sobre o nosso módulo. E a primeira questão que nós precisamos atentar, de fato, é que nós vivemos um processo de desconstrução dos valores e padrões estabelecidos pelo cristianismo, especialmente nos últimos 2 séculos. Então, a grande verdade é que existe uma mentalidade contemporânea que acredita que todas as certezas e todas as verdades que foram difundidas pela fé cristã, elas precisam ser removidas para que outro fundamento seja construído em seu lugar. Talvez essa seja uma das características mais comuns do mundo pós-moderno, que é o pensamento de que, na verdade, é possível abraçar todas as verdades, todas as ideologias, toda forma de pensamento, e para que haja essa convivência mútua, onde cada um professa a sua verdade, é importante que haja, então, esse processo de desconstrução. E essa tem sido uma marca muito forte dos nossos tempos, especialmente nos últimos 2 séculos. Então, tudo que diz respeito à moral, à ética, às relações sociais, todo o padrão que foi estabelecido pelo cristianismo ao longo dos séculos está sendo atacado e, de uma certa maneira, desconstruído por esse movimento, por essa marca que é, na verdade, o mundo pós-moderno. Mas é importante nós entendermos também que esse processo de desconstrução, ele, na verdade, é fruto de um movimento que, na verdade, é o evolucionismo. De uma certa maneira, o evolucionismo é a religião científica que mais influencia o mundo pós-moderno. Todo conhecimento, se a gente parar para pensar, seja ele científico, social ou cultural, tem, em última análise, um fundamento. E o evolucionismo ele também tem os seus fundamentos, que, como nós veremos ao longo desse módulo, é um fundamento falso, da qual nós não podemos firmar as nossas raízes, porque não é algo consistente. E ao longo desse módulo, a gente pretende demonstrar para os alunos que nós temos que construir o nosso pensamento num fundamento que seja realmente firme e consistente, que é o que nós encontramos na palavra de Deus. A segunda questão que é importante nós considerarmos também nessa introdução é que nós precisamos aprender a olhar para os seres humanos como fruto de um planejamento eterno e não como fruto de um processo evolutivo, como querem os pseudocientistas do mundo pós-moderno. Quando nós olhamos para as criaturas humanas, nós temos que entender que elas foram criadas por Deus, à sua imagem e semelhança. Nós entenderemos melhor esse conceito à medida que nós avançarmos, mas a título de reflexão,
qual visão trata com mais dignidade a vida humana? Será que é a visão cristã, que ensina que o ser humano foi criado à imagem e semelhança do Criador, do próprio Deus? Ou será que o pensamento evolucionista, que vai dizer que toda forma de vida ela começou através de um longo processo de desenvolvimento, começado lá por uma ameba, por exemplo, e a partir dessa forma de vida primitiva foi desenvolvendo até chegar na complexidade humana como nós conhecemos nos dias de hoje. Então, o nosso pensamento e a nossa proposta é confrontarmos essas duas visões a respeito da vida humana, a respeito da estrutura humana, para que nós possamos ter consciência e para que possamos, assim, também ter uma visão melhor do que a Bíblia nos ensina sobre a questão da antropologia. E por falar na palavra antropologia, é importante nós também definirmos o termo. Essa palavra, na verdade, é uma junção de dois termos gregos, anthropos, que significa homem, ser humano, e logos, que significa conhecimento. Consequentemente, quando nós falamos em antropologia, nós estamos falando do conhecimento do homem. E a partir desse conhecimento do homem é que nós então podemos ter uma visão correta a respeito de quem nós somos, por que nós somos assim e para onde nós estamos indo. Então, nós temos que diferenciar também a antropologia bíblica da antropologia secular. A antropologia bíblica, ela vai partir dos pressupostos cristãos, aqueles que nós encontramos na Bíblia, que é a palavra de Deus. E a antropologia secular, evidentemente, ela partirá de outros pressupostos, geralmente e fundamentalmente a teoria de evolucionismo, que vai totalmente contra os padrões cristãos, porque vai dizer que o ser humano, na verdade, ele é apenas uma criatura como outra qualquer, fruto de um longo processo evolutivo. A título de curiosidade também, eu gostaria de registrar que aqui na nossa pesquisa, toda a nossa fundamentação, ela terá como base a palavra de Deus, porque de fato é o que nós cremos ser a verdade, sendo a revelação de Deus aos seres humanos caídos. Ainda a título de introdução, é importante nós dizermos também que há um perigo muito grande de nós construirmos os nossos pensamentos em pressupostos errados. À medida que uma pessoa ela vai construindo o seu pensamento e a sua opinião em pressupostos errados, consequentemente ela receberá em troca prejuízos, não apenas nessa existência, mas prejuízos de natureza eterna também. É como diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, fazendo uma diferenciação entre aquele que constrói a sua casa na rocha e aquele que constrói a sua casa na areia. Evidentemente, aquele que constrói a sua casa na areia, mais cedo ou mais tarde ruirá, enquanto aquele que constrói a sua casa sobre a rocha permanecerá firme, mesmo diante das tempestades. A nossa proposta é desenvolver uma antropologia que seja firmada nos pressupostos corretos da palavra de Deus, porque nós entendemos que se assim não fizermos, nós traremos consequências negativas, não somente para nós, mas para todos aqueles das quais nós ensinaremos a palavra de Deus. Nós construiremos o nosso conhecimento a partir das Escrituras, como já foi mencionado, porque nós cremos que as Escrituras são a palavra de Deus, elas não somente contêm, mas elas são de fato a palavra inspirada de Deus. Nelas nós encontramos todo o conhecimento, todas as informações, tudo que realmente nós precisamos saber para conhecer verdadeiramente a nossa realidade e a nós mesmos. Então aqui fica uma pergunta: será que nós podemos conhecer verdadeiramente o homem? Será que o homem ele tem a condição e a possibilidade
de ter o conhecimento correto de si mesmo? Essa pergunta é bastante importante porque, evidentemente, quando uma pessoa ela parte de um pressuposto correto, ela jamais poderá ter um resultado correto. Se ela parte de um pressuposto errado, na verdade, as suas conclusões também serão erradas. Então, se nós olharmos para a palavra de Deus com a devida atenção, com o devido cuidado, nós chegaremos à conclusão que é possível o homem conhecer a si mesmo com base na revelação que o Criador faz a respeito da estrutura e da vida humana. Nesse estudo também, nós trabalharemos principalmente e fundamentalmente com o conceito da criação do homem à imagem e semelhança de Deus, que é quando nós encontramos a afirmação bíblica de que fomos criados num estado de maturidade e perfeição, né? No caso, Adão e Eva. E dentro dessa estrutura de pensamento, nós vamos ver os 4 aspectos que envolvem a vida humana, os 4 estágios, né, que a Bíblia nos revela a respeito da criação do homem. Estou só esperando um pouquinho, porque está vindo um som aqui de fora e eu não quero que a gente seja prejudicado. Certo. Muito bem. Então, retornando aqui ao nosso assunto introdutório, a Bíblia ela revela 4 estágios dessa imagem. Nós temos a imagem original, que é quando Adão e Eva foram criados perfeitos e colocados por Deus no Jardim do Éden. Nós temos o segundo estágio, que é essa imagem desfigurada, que é quando Adão e Eva, ao desobedecerem o mandamento divino, eles então recebem como consequência, pela sua desobediência, a entrada do pecado no mundo, que afeta totalmente essa imagem lá nos primórdios, trazendo morte espiritual, trazendo morte física e assim por diante. Depois nós temos a imagem restaurada, que é o processo de restauração operado por Cristo, quando o cristão, quando é convertido e ao tornar-se uma nova criatura, ele passa por um longo e demorado processo de restauração, até chegar no estágio da imagem aperfeiçoada, que se dará quando Cristo retornar e, de fato, todas as coisas serão colocadas no seu devido lugar. E aí essa imagem ela não terá mais nenhuma interferência do pecado, porque ela será totalmente aperfeiçoada. Nesse capítulo inicial que vamos dar início hoje, embora não trataremos disso hoje, falaremos também sobre a diferença entre a visão que defende o pensamento da tricotomia, que acredita que o homem foi criado com corpo, com alma e espírito, fazendo uma diferenciação entre alma e espírito, e a visão mais normalmente aceita no meio reformado, que é a visão da dicotomia, que defende o pensamento de que o homem foi criado apenas como um ser único, integral, formado por corpo e alma, lembrando que na Bíblia os termos alma e espírito são usados para se referirem à mesma coisa, tá certo? E ainda a título de introdução, nós consideraremos também sobre a questão de onde vem a alma, afinal de contas. Alguns, como por exemplo, os que defendem a tese da pré-existência, essa é uma tese muito comum no meio espírita, especialmente da linhagem kardecista, que vai dizer que, na verdade, as almas elas pré-existem antes de entrar no corpo ou encarnar-se. Então, todo mundo, de uma certa maneira, vai encarnando no corpo, mas essa alma ela já existe desde sempre. Esse é um pensamento muito comum, um pensamento muito recorrente, principalmente na cultura brasileira, onde o espiritismo tem grande número de adeptos. Depois nós temos a teoria do traducionismo,
que vem do latim, significa transmissão, essa palavra, e esse ponto de vista defende que as almas de cada indivíduo elas são propagadas geneticamente através da criação. Então, quando o homem e a mulher se unem através do relacionamento sexual e quando a partir desse ato gera uma vida, esse pensamento do traducionismo acredita que é nesse ponto que a alma também ela é gerada, é como se ela fosse gerada pela pessoa, pelos pais do indivíduo. E essa posição, ela acredita nisso porque ela vê os traços dos pais nos filhos ou até mesmo dos avós e tios. Ou seja, então as características, elas não estão apenas na questão física, mas elas são, de fato, características da alma mesmo, que vai passando de geração em geração. E, finalmente, temos o pensamento do criacionismo, que defende a ideia que Deus cria imediatamente e individualmente cada alma, e essa alma ela seria criada santa e boa, mas quando ela entra em contato com o corpo depravado, ela então é contaminada. E essa contaminação, ao ter o contato com o corpo corrompido, ela recebe por imputação a culpa de Adão, que era, na verdade, o cabeça federal de toda a raça humana. Alguns dos teólogos mais proeminentes que defendem essa teoria está João Calvino e outros também que não é necessário nós meditarmos. E, finalmente, nós também trataremos nas nossas aulas iniciais o conceito bíblico de livre-arbítrio e também a questão da livre agência, que significa nada mais do que a capacidade de fazer escolhas com a sua própria natureza. Então, nós entenderemos dentro desse módulo como que funcionava o livre-arbítrio antes do pecado, evidentemente, se ele ainda existe no contexto atual, pós-pecado, e como que nós podemos entender também o conceito de livre agência. Muito bem, então essas são as questões introdutórias que eu achei importante passar para os alunos, para que a gente tivesse uma ideia de como que nós vamos trabalhar. Bom, aqui nós começaremos a nossa aula propriamente dita, que são as pressuposições falsas a respeito da natureza humana, tá certo? E aqui nós começamos com uma frase do Francis Schaeffer que diz que a verdadeira espiritualidade cobre toda a realidade. O senhorio de Cristo cobre toda a vida e cobre por igual. Não é apenas que a verdadeira espiritualidade cobre toda a vida, mas cobre todas as partes do espectro da vida de forma igual. Nesse sentido, não existe nada na realidade que não seja espiritual. Uma frase aí para a gente pensar e para a gente refletir sobre o domínio total, integral de Cristo, sobre toda a realidade, em todos os sentidos e em todos os aspectos. Mas vamos partir então para algumas falsas pressuposições a respeito da natureza humana. E para isso, eu quero começar estabelecendo aqui algumas informações históricas para a gente começar então a entender por que prevalece essa visão do homem nos dias de hoje. Então, historicamente, existiu um filósofo teísta chamado John Locke, que viveu no ano de 1632 até 1704, e ele afirmava basicamente que o homem, ao nascer, é como uma folha em branco e a sua mente é, consequentemente, uma tábua rasa. Então, dentro do pensamento de John Locke, acreditava-se que o homem ele é neutro em suas percepções da vida, que sua visão é construída a partir da convivência social. Esse é talvez um dos pensamentos que mais influencia a visão moderna do homem, porque acredita-se que o que corrompe o homem não é o que vem de dentro, mas são as influências externas. Então, se você olhar, por exemplo, para boa parte da literatura
portuguesa ou brasileira, você vai perceber que muitos livros e muitas obras, elas partem desse pressuposto, que o meio, na verdade, é que corrompe o homem, sendo que ele nasce neutro, sem influência positiva ou negativa, mas à medida que ele vai crescendo, ele vai sendo influenciado positiva ou negativamente, tá certo? Mas a grande verdade é que nós não cremos assim. Nós cremos que, na verdade, é o coração que governa a maneira de vermos o mundo e é por esse meio que nós podemos ou não nos submeter à autoridade divina. Em outras palavras, o que isso significa é que são as inclinações do nosso coração que vão determinar a maneira como nós vamos enxergar o mundo e a nossa realidade e, consequentemente, as nossas ações e a maneira de nós conduzirmos a nossa vida. E por que nós cremos desse jeito? Porque o que nós percebemos pelo relato bíblico é que o homem, ele é por natureza um ser religioso. E aquilo que torna alvo dessa sua adoração vai modelar a sua vida tanto para a ruína quanto para a restauração. Em última análise, diferente do que acreditava John Locke, nós já nascemos com uma inclinação para o mal, para o pecado. E isso se manifesta através da nossa idolatria, através das coisas para as quais o nosso coração se inclina. Inclusive, há muita literatura nos dias atuais que falam exatamente sobre isso. Tem até um livro escrito pelo professor, pelo Dr. Mauro Meister, falando sobre essa questão da idolatria. Eu sugiro, e depois até posso passar as informações para aqueles que quiserem, que vai falar exatamente sobre essa questão da idolatria do nosso coração por natureza. Então, quando nós nascemos, nós já nascemos com uma inclinação para o mal e para a perversidade. Se você parar para pensar, você vai perceber que quando uma pessoa comete um crime hediondo, os psicólogos, geralmente, eles tentam entender o que levou aquela pessoa a agir daquela maneira. Mas eles sempre partem do pressuposto que alguma coisa, algum trauma, algum sofrimento na época da infância aconteceu que levou a pessoa a agir daquela forma. Porque eles não partem do princípio de que essa pessoa, ela é simplesmente má, cruel e perversa. Mas nós, dentro da nossa visão cristã e da nossa visão bíblica, nós reconhecemos, como afirma no Salmo 32 e no Salmo 51, que por natureza nós somos maus, pecaminosos e corrompidos. E que nós adoramos qualquer coisa para a qual o nosso coração se incline. E desde o momento que Deus não está no centro do coração humano, desde o momento que Deus não é adorado e colocado no seu devido lugar como rei que reina, evidentemente alguma coisa tentará ocupar esse lugar, que pode ser o dinheiro, pode ser o sexo, pode ser o poder e pode ser muitas outras coisas, como veremos mais à frente. Bom, dentro desse pensamento, nós temos que entender que toda a antropologia secular ela é fundamentada numa cosmovisão ímpia. A palavra cosmovisão, como vocês já devem ter aprendido com o professor Leandro Freitas, ela é uma tradução de uma expressão alemã, Weltanschauung, eu não sei exatamente como pronuncia esse termo em alemão, mas foi desse contexto que esse termo ficou famoso e ficou conhecido, e ele significa um modo de olhar para o mundo. Nesse sentido, todas as pessoas elas têm uma cosmovisão. Todas as pessoas elas têm uma maneira de olhar para o mundo e para a sua realidade. E a nossa cosmovisão, ela na verdade, fruto daquilo que nós pressupomos. O que é pressupor alguma coisa? Significa simplesmente supor alguma coisa antecipadamente. É um conceito que se tem sobre algo antecipadamente.
Então, todos nós temos uma suposição, por exemplo, sobre a vida, sobre o futuro, sobre a realidade, sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a alma, sobre o corpo. Qualquer pessoa que você parar para conversar na rua, seja seu vizinho, alguém que você conhece ou não, e se você abordar sobre qualquer tema, a pessoa vai ter alguma opinião preconcebida, pressuposta na sua mente. E essa opinião que essa pessoa pressupõe, ela vai revelar a cosmovisão que essa pessoa tem a respeito das coisas. Só abrindo um parêntese, eu queria dizer que por isso que o trabalho de evangelizar não é um trabalho simples, porque não envolve apenas você proferir a verdade, mas é uma batalha e uma guerra de cosmovisão, que não pode ser vencida apenas com os melhores argumentos. É necessário que Deus opere para que Deus mude a visão interna do coração do homem. Bom, o que forma o pressuposto de uma pessoa? O que forma os nossos pressupostos? Pode ser a cultura, né, onde nós vivemos, ela vai interferir na maneira como nós formamos os nossos pressupostos. A nossa formação familiar também tem grande influência. A instrução acadêmica também, ela exerce uma grande influência sobre a nossa maneira de desenvolver a nossa cosmovisão e os nossos pressupostos, as experiências da nossa vida e, claro, evidentemente, a escritura sagrada. Ela também tem uma grande influência, no caso do cristão, toda a influência no que diz respeito à formação dos pressupostos que vão gerar a cosmovisão da pessoa. E é importante nós dizermos mais uma vez que a cosmovisão ela está ligada ao coração da pessoa, tá certo? Bom, vamos prosseguir aqui um pouco mais. E nesse particular eu quero aqui usar uma declaração que foi feita pelo James Sire, que é uma das maiores autoridades no que diz respeito à cosmovisão. Ele escreveu, entre outros livros, Dando Nome aos Elefantes, que é um livro muito bom e eu posso também separar para aqueles que desejarem, e também O Universo ao Lado, que é uma excelente obra que nós recomendamos também para aqueles que quiserem fazer a leitura. Bom, o James Sire diz o seguinte: uma cosmovisão, ela repousa no mais profundo e íntimo recôndito do eu humano. Uma cosmovisão envolve a mente, porém, é uma questão de alma. É uma orientação espiritual mais que uma questão de mente apenas. Cosmovisões são, na verdade, uma questão do coração. Em termos bíblicos, o coração é o elemento definidor central da pessoa humana. Portanto, uma cosmovisão está localizada no eu, o compartimento central de operação de todo ser humano. É desse coração que procedem todos os pensamentos e ações. Então, veja que James Sire vai enfatizar e reafirmar que a cosmovisão, ela na verdade tem a ver com algo que é interno e profundo do eu humano. Não é uma ideia que é expressa superficialmente, muito pelo contrário. Ela está enraizada na mente, na alma e no coração da pessoa. E essa orientação, que é uma orientação espiritual, antes de mais nada, ela vai, na verdade, revelar e refletir em ações as inclinações da pessoa para os mais variados assuntos e temas. Então, a cosmovisão é, na verdade, uma questão do coração, tá certo? E é muito importante nós entendermos isso, porque, na verdade, isso é uma análise, inclusive, para nós pensarmos e avaliarmos sobre as cosmovisões e sobre a nossa forma de ver a própria realidade que nos cerca. Então, essas ações, as nossas ações e respostas, elas revelam como nós vemos o mundo. Uma pessoa pode falar muitas coisas, mas na verdade são as suas ações e as suas respostas que revelarão como essa pessoa enxerga o mundo.
A cosmovisão, como diz o próprio James Sire, um outro trecho do seu livro, é como uma bússola para a nossa vida, que vai orientando e direcionando aquilo que nós somos e aquilo que nós pensamos. E aqui eu quero fazer uma pergunta muito importante para você. O que tem moldado a sua ou a nossa cosmovisão? Para o cristão, é com toda certeza a Escritura Sagrada. Agora, para o ímpio, é o seu coração e a sua mente pecaminosa. Por isso que não é possível, em hipótese nenhuma, de uma certa maneira, conciliar uma cosmovisão bíblica e cristã, no sentido antropológico, com uma cosmovisão ímpia. Elas são totalmente contrárias e elas, de fato, não podem ser sequer conciliadas, porque partem de pressupostos totalmente antagônicos, tá certo? A gente vai só avançar mais um pouco. A antropologia construída numa cosmovisão ímpia será completamente oposta ao que ensina Romanos 1, 22 e 23, por exemplo, que diz: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que Paulo está dizendo aqui é que quando o ímpio ele nega a existência de Deus ou quando ele confunde a existência de Deus com seus deuses imaginários, eles até podem passar por sábios, mas na verdade eles estão revelando a sua loucura, porque eles estão mudando e transformando a glória de Deus, que é incorruptível, para algo corruptível. É no sentido de distorcer a glória de Deus, que é totalmente perfeita, sem mancha, sem mácula, sem defeito, em algo que é totalmente desprovido de perfeição. É uma loucura o que os ímpios fazem, conforme Romanos 1, 22. Até tem aparência de sabedoria, mas na verdade é uma profunda loucura. Mudar a glória de Deus para algo realmente que é corruptível. Ele vai mencionar isso nesse texto que nós lemos. João Calvino, falando sobre essa questão, ele vai dizer que a arrogância que aqui se condena, comentando essa passagem, consiste em que, quando os homens deviam humildemente dar glória a Deus, procuraram ser sábios a seus próprios olhos e reduziram Deus ao nível de sua própria condição miserável. Então, o que Calvino está dizendo, na verdade, é que o ser humano, ao invés de agir humildemente e render graças e glórias a Deus, na verdade, eles querem ser mais sábios do que o próprio Deus e acabam reduzindo essa glória de Deus à sua própria condição miserável, tá certo? Bom, por hoje nós vamos parar por aqui. Nós apenas gostaríamos de deixar essa palavra introdutória sobre o nosso módulo de antropologia bíblica. Então, dentro dessas considerações iniciais, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Nós vamos disponibilizar na nossa ementa ou pela plataforma do site do IBGI como que a gente vai fazer com relação ao nosso grupo de bate-papo para tirar eventualmente alguma dúvida, mas a princípio o que nós queríamos passar é isso, nessa primeira aula. Apenas uma breve introdução a respeito do que nós vamos trabalhar ao longo do segundo semestre, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer tê-lo aqui nessa oportunidade e nos vemos em breve.